As notícias do seu bairro, da sua cidade, da sua região, do estado e do Brasil. Previsão do tempo, política, segurança pública e esportes. Mega News. Apresentação: Bruno Mesomo. Olá, seja bem-vindo. Você pode curtir a página BM News BR no Facebook, seguir a gente também no Instagram, BM News BR. Você sempre bem-vindo. Ótima terça-feira a todos. Mega News no ar. De segunda a sexta-feira você fica bem informado conosco, você fica atualizado também acessando o www.bmnewsbrasil.com.br. Sempre no oferecimento de Itaúnet e Mercado União, o ponto da economia localizado na rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, em Bento Gonçalves. Já vou trazer as manchetes, os destaques desta edição do dia 31 de março. Faltam 275 dias para acabar o ano. Hoje é Dia Nacional da Saúde e também da Nutrição. As manchetes, os destaques desta edição. Homem é preso após perseguição e tentativa de roubo de veículo na Serra Gaúcha. Câmara de Bento Gonçalves congela salários de vereadores, prefeito, vice e secretários até 2024. O Hospital Taquini disponibiliza novas UTIs. Bento Gonçalves implanta ponto de apoio ao caminhoneiro. Rio Grande do Sul recebe mais equipamentos de proteção individual para trabalhadores da saúde. Medidas para a manutenção da atividade econômica são anunciadas em Bento. Contra o coronavírus, Bento começa a medir temperatura dos pedestres. E ainda, vereadores suplentes se despedem da Câmara de Bento Gonçalves. São alguns destaques, algumas informações que já estão disponíveis para você no www.bmnewsbrasil.com.br. Você fica sempre bem informado, bem atualizado conosco. É hora da gente trazer a previsão do tempo. Olha, a massa de ar seco que vem atuando sobre o Rio Grande do Sul garante mais um dia de tempo firme com predomínio de sol na maioria das regiões. Mas há previsão de chuva em alguns municípios gaúchos, mas de forma fraca e também isolada. A gente vai ampliar agora a previsão para todo o Brasil. Quem está conosco é o pessoal do portal Clima Tempo, que vai atualizar agora a informação, a previsão do tempo. Pancadas de chuva ocorrem pelo país e a gente atualiza agora para você aqui no Mega News. Nesta terça-feira, o calor intenso e a alta umidade vão predominar no país. E o sol deve aparecer forte durante o dia em praticamente todas as áreas. Tem previsão de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva a qualquer hora, apenas no Acre, no extremo sul e na região de Manaus, no Amazonas, em áreas do norte e nordeste do Pará, incluindo Belém, no litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará e na região de Salvador. A chuva será fraca e rápida no sul do Ceará, no leste da região nordeste do país e da região sul. O sol vai aparecer forte e não tem previsão de chuva no centro-oeste da Bahia, extremo-oeste de Pernambuco, no sudeste do Piauí, norte de Minas Gerais, em praticamente todo o estado de Mato Grosso do Sul, no centro-sul e oeste de São Paulo, no centro-oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país, a previsão é de sol durante o dia e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. No litoral do Espírito Santo, na região da Zona da Mata Mineira e no centro-norte fluminense, as pancadas já vão começar durante o dia, intercaladas com períodos de sol. Tem alerta para temporais no Acre, no Amazonas, no norte de Rondônia, sul de Roraima, no centro-norte do Pará, do Maranhão, do Piauí e do Ceará, no centro-leste do Amapá, na região de Uberlândia, de Belo Horizonte e de Cordeiro. Em praticamente todas as outras áreas da região norte do país, do Maranhão, Piauí, Ceará, no Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, de Pernambuco, nordeste da Bahia, no centro-sul de Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro e norte do estado de São Paulo, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser isolada e pode vir acompanhada de raios e de rajadas de vento.
A mínima em Manaus nesta terça-feira é de 24, mínima de 20 graus em Porto Alegre. A máxima em João Pessoa é de 30 graus e máxima de 29 graus em Brasília. Ok, tá aí a previsão do tempo para você que nos acompanha aqui no Mega News. Sua cidade, sua região é notícia no Mega News. Apresentação Bruno Mesomo. Neste momento, a temperatura na região metropolitana da Serra Gaúcha é de 22 graus, previsão de pancadas leves. A umidade relativa do ar, neste momento, em 81%, vento soprando a 5 km por hora. Você vai participando, você vai interagindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa programação Mega News no ar, sempre de segunda a sexta-feira também, além da página no Facebook, você confere no site no www.bmnewsbrasil.com.br. Hora da gente trazer as informações do plantão policial aí já na tela para você. Após uma tentativa de roubo em Garibaldi, um homem foi preso pela Brigada Militar em Farroupilha na noite desta segunda-feira. Houve uma perseguição policial após uma tentativa de roubo por volta das 20h10. Segundo a Brigada Militar, uma dupla tentava roubar um veículo Ford Focus cor branca em Garibaldi, fugido em direção a Farroupilha. Na busca pelos assaltantes, a polícia localizou o carro, mas os criminosos fugiram em alta velocidade pela VRS 813. Eles passaram por dentro de Farroupilha até ingressar à Rua Machadinho, que dá acesso ao interior do município. Durante a perseguição, a Brigada Militar afirma que viu uma arma calibre 12 sendo jogada pela janela pelo passageiro do carro. A viatura acabou passando por cima da arma. A fuga se arrastou até a linha Eli, onde o veículo parou na entrada de uma garagem e dele desembarcaram 2 homens. O motorista foi preso e o passageiro conseguiu fugir para o mato. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves e posteriormente para a Penitenciária Estadual do município. A polícia apreendeu uma espingarda calibre 12, telefone celular, dispositivo bloqueador de GPS, coldre de revólver, 4 munições calibre 12, serra elétrica, uma lona de caminhão e cintas de fixação de carga de caminhão. O homem é preso após perseguição e tentativa de roubo. Essa tentativa de roubo ocorreu em Farroupilha, aliás, em Garibaldi. E a prisão ocorreu no interior de Farroupilha. A gente vai para o intervalo rapidinho, você não sai daí que a gente volta com mais informações, mais destaques no Mega News. Mega News. Notícia e informação à sua disposição. Apresentação Bruno Mesomo. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. O portal BN News Brasil agradece a confiança de cada um de seus internautas, colaboradores e patrocinadores. Em um ano, o portal www.bnnewsbrasil.com.br atingiu mais de 100 mil acessos mensais. Com o objetivo de oferecer serviços de web e conteúdos diferenciados, com sede em Bento Gonçalves, a equipe busca realizar reportagens segmentadas em audiovisual para valorizar o que é daqui, juntamente com o trabalho de marketing digital. O portal disponibiliza o conteúdo de jornalismo das editorias de segurança pública, trânsito, política, economia, turismo, esportes, cultura, geral, saúde, bem-estar e entretenimento em formato de texto, fotos, áudio e vídeo. Siga nossas redes sociais BM News BR para Facebook e Instagram. Inscreva-se no canal do YouTube BM News Brasil para acompanhar as atualizações das matérias
matérias feitas em vídeo. Baixe o aplicativo BM News Brasil, disponível para Android, e acesse as notícias na palma da sua mão. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Mega News. Aqui você fica bem informado. Apresentação: Bruno Mesomo. Muito bem, já estamos de volta. Mega News no ar de segunda a sexta-feira. Hoje, terça-feira, dia 31 de março. É hora da gente trazer as ofertas, algumas ofertas, as últimas ofertas do mês de março do Mercado União aí já na tela para você. Pernil suíno, quilo R$10,99. Carré suíno, quilo R$12,99. Traseiro de gado, quilo R$19,99. Costela suína, o quilo R$14,99. Ali na tela também no canto para você, colchão mole pedaço, R$25,99. Alcatra bovina, o quilo R$27,99. Chapéu de bispo, quilo R$29,99. É promoção de carne, é só no Mercado União, o ponto da economia, localizado então para você na rua Isidoro Cavedon, bairro São Roque, Bento Gonçalves. Mercado União, o ponto da economia. Você é sempre bem-vindo conosco aqui. Vamos trazendo mais informações, mais destaques da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Na sessão ordinária desta segunda-feira foi aprovado por maioria de votos os projetos de lei de autoria da mesa diretora que tratam sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-secretários e vereadores para a legislatura 2021-2024 em Bento Gonçalves. A Constituição Federal obriga os legislativos a fixarem os subsídios para a próxima legislatura e o regime interno coloca como data limite o dia 31 de março. No município, os projetos aprovados mantiveram os mesmos salários até 2024. Fica a cargo da próxima legislatura aumentar ou corrigir, apresentando nova lei. Cabe salientar que o subsídio dos parlamentares bento-gonçalvenses são os mesmos desde 2013. A gente segue por aqui, notícia, informação, Mega News no ar. Para você que vai se atualizando, para você que vai interagindo conosco, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Olha, a Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, atendendo ao pedido da Associação de Caminhoneiros de Bento Gonçalves e de representantes da classe, implantou um ponto de apoio ao caminhoneiro no posto do Hélio, localizado na BR-470, no quilômetro 213. Atualmente, os restaurantes localizados nas margens das rodovias estão fechados como medida de prevenção à disseminação ao coronavírus. Buscando uma solução para a questão, a Secretaria realizou a intermediação entre o posto e o abastecimento, também e restaurantes interessados em fornecer a entrega de alimentos para os profissionais. Dessa forma, foi firmada uma parceria com o restaurante caminhoneiro e com a Leal Lanches. Os caminhoneiros podem fazer o pedido no próprio posto do Hélio ou por telefone, que os estabelecimentos fazem a entrega no local. O posto do Hélio também está disponibilizando o uso do banheiro, inclusive para banho, e um café cortesia. Aí as informações, então, para você que vai se ligando na gente, para você que se liga no Mega News. Você fica sempre atualizado conosco. É hora da gente atualizar as informações do Hospital Taquini, que disponibiliza de novas UTIs. 4 UTIs foram disponibilizadas, mais 4 UTIs, né? Foram disponibilizadas para pacientes do Covid-19. E a gente atualiza a situação de Bento Gonçalves agora. Isso, que a nossa meta ia começar a ser
Como a gente não tem testagem ampla ainda, a gente não está com o número de casos confirmados que é real. A gente tem um quantitativo e a gente sabe que na cidade deve ter muito mais casos, tá? Então a gente estabeleceu uma meta de pelo menos não ter entrada de pacientes graves na UTI. E nós realmente ficamos no final de semana sem entrar pacientes graves na UTI. Nós ficamos de sexta-feira à noite até hoje sem entrar novos pacientes. Hoje a gente começou a semana de uma forma diferente, tá? Então o que acontece? Nós tivemos 2 entradas de pacientes na UTI hoje. Um paciente que estava conosco no andar, piorou e acabou precisando ser transicionado. E um paciente que buscou atendimento no Hospital São Roque, em Carlos Barbosa, que é do Tacchini Sistema de Saúde, e como nós tínhamos dito, nós tendo condições de absorver, nós somos retaguarda para o São Roque, que estão muito bem estruturados lá para fazer atendimentos ambulatoriais e internações leves, mas pacientes com tendência de agravamento, nós trazemos para a nossa estrutura, porque a gente tem uma condição e uma maior complexidade de prestar esse apoio. Então, esse paciente veio para cá e já entrou na UTI, tá? Então, nós tivemos 2 novas internações na UTI adulto e nós tivemos 2 internações de casos suspeitos no nosso andar, na unidade de internação, e tivemos várias altas. Então, qual é a situação do Tacchini neste momento? Nós temos 6 casos ao total agora que estão em regime de UTI. 2 desses casos estão confirmados. Nós tivemos a confirmação de mais um paciente esse final de semana, então nós estamos com 9 casos ao todo na cidade. 2 casos confirmados dentro da UTI, os demais são suspeitos. E nós estamos na unidade de internação com 6 casos suspeitos. Nenhum deles é criança, as crianças todas já saíram desse cenário, tá? São todos pacientes adultos. Então, num total entre confirmados e suspeitos de 12 casos dentro da instituição nesse momento, 6 em regime de UTI, 6 em regime de internação, tá? O paciente que era uma suspeita mais forte do São Roque foi o que veio para cá. Lá, a princípio, eles estão numa situação mais tranquila depois disso. O que a gente queria trazer também? A estrutura em si do hospital, ela continua leve, porque a gente está com uma média de 38% de ocupação nesse momento, tá? Que dentro daquilo que a gente vem conversando é um nível que a gente quer tentar manter. Só que começou a aumentar, como a gente estava prevendo também, os casos de suspeita de Covid, os casos com necessidade respiratória e os casos de entrada de UTI, tá? A gente teve a entrega dos 4 novos leitos de UTI que estavam programados, que foram antecipados daquele planejamento que estava previsto para 30 de abril. Então, nesse momento, nós estamos com uma estrutura de 30 leitos de UTI em funcionamento. Tá? Nós temos leitos vagos e a gente está trabalhando para isso, mas é só para passar para vocês todo o nível de preparação que o hospital está fazendo e ainda assim não ficando tranquilo dentro do cenário que a gente está percebendo que está se desenhando, como a gente vem falando desde o início, tá? A gente sabia que esses últimos 15 dias de março, eles eram mais críticos e a gente deve ter uma subida de pico muito forte nos primeiros 15 a 20 dias de abril, que é quando se prevê o pico mais alto da curva de pandemia no Brasil de uma maneira geral, e ao que tudo indica, na nossa região vai se comportar dessa maneira, tá? O que a gente precisa trazer? Teve de informação recente a manutenção do decreto da Prefeitura de Bento Gonçalves, que tecnicamente, de novo, entendendo todas as angústias e buscando não polarizar, tecnicamente nós profissionais da área da saúde apoiamos, tá? Porque a gente entende que isso vai fazer ainda diferença. Só que o que precisa ficar claro? Tem uma perspectiva de retorno a partir do dia 6 de abril. Tá? Tem municípios, e pontualmente 4 municípios aqui da Serra Gaúcha, que eu não vou entrar no mérito de quais são, que eles definiram retorno nesta segunda-feira. Eles retomaram hoje, alguns deles dizendo que com planejamento, mas um planejamento da seguinte maneira: hoje voltava indústria e construção civil, amanhã volta comércio, quarta volta atividades outras e turísticas, etc. Isso não é planejamento de retomada, tem que ficar claro, isso é abrir porteira.
Tá? A retomada de atividade não é a cada 24 horas. Tem todo um desenho técnico que tem que ser feito e que o empresariado precisa ser apoiado nesse sentido, porque fazer como está sendo feito em alguns desses municípios é simplesmente voltar tudo ao normal. E o decreto encerrar e ter um planejamento de retomada de atividades não significa voltar tudo junto. Tá? Isso tem que ficar muito claro. Nós não vamos sair deste modelo de semi-paralisação em menos de 60, 90 dias. Não pode voltar tudo simplesmente ao normal. E aqui eu não estou dizendo que vai ficar tudo parado como está, tá? Porque também tem acontecido o seguinte: as pessoas estão muito angustiadas, estão muito ansiosas, o confinamento faz isso primeiro, a questão da paralisação econômica faz isso, e o medo de pegar uma doença que pode evoluir de forma grave faz isso. Então, está se percebendo as pessoas muito mais agressivas do que elas estavam no início de toda essa mobilização. Tanto umas com as outras, quanto até em manifestações em redes sociais. E aí eu retomo uma conversa que a gente teve um tempo atrás, de que o momento não é para isso, né? A gente não tem... Tá, então, informações, né? A gente vai atualizando também a situação do governo do estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul recebe mais equipamentos de proteção individual para trabalhadores da saúde. O governador Eduardo Leite atualiza para a gente. 1 casos no estado do Rio Grande do Sul diagnosticados para o Covid-19 e tivemos o registro da 3ª morte no estado do Rio Grande do Sul. A 3ª morte e a primeira morte fora do município de Porto Alegre, fora da capital do estado. Nós lamentamos essa morte, evidentemente, deixamos o abraço à família e aos amigos desta pessoa, mas serve para lembrar a todos que é real, que é grave o que nós estamos vivendo e que, portanto, merece o apoio de toda a sociedade gaúcha, todas as medidas que são tomadas para o enfrentamento do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Lembrando que nós não começamos a nos prepararmos apenas nos últimos dias, nós começamos desde janeiro, quando se observou a evolução do quadro do coronavírus na China. Nós começamos a tomar as providências do nosso plano de contingência para que pudéssemos ampliar os serviços, especialmente da alta complexidade de leitos hospitalares, especialmente os de TI, para internações derivadas do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. Nós precisamos acompanhar esses indicadores, inclusive é importante salientar aqui, logo lá nos primeiros movimentos, no início do mês de março, nós tínhamos pedido ao nosso Departamento de Economia e Estatística que fizesse uma análise a partir dos cenários que se observaram em outros países. Nós fizemos projeções para o estado do Rio Grande do Sul e essas projeções foram feitas em cenários considerados um cenário extremo, outro o cenário agressivo e outro um cenário moderado. O cenário agressivo dava conta de que nós chegaríamos no 7º dia após o 50º caso com 465 casos de coronavírus no Rio Grande do Sul, pois nós chegamos a em torno de 200 casos no 7º dia. Eu determinei ao nosso Departamento de Economia e Estatística que refizesse essas projeções, então, pela curva que estamos observando, e o que se observa é, a partir deste caso 50, com a curva, com a progressão geométrica que temos no estado do Rio Grande do Sul, uma projeção de que até o 14º dia, depois do 50º caso, nós chegaríamos a 493 casos. Lembrando, lá naquele primeiro estudo, nós projetávamos que poderíamos chegar a 465 no 7º dia e até 4.000 casos no 14º dia. Como chegamos a 200 no 7º dia, nós, nesta progressão geométrica, estaríamos estimando aí chegar a 493 casos no 14º dia. Agora, é importante dizer que ainda é difícil entender, né, se
esse número a menor, ele é por conta do isolamento social fazendo efeito, ou se ele é por conta até da redução de amostragens de exames, por conta da alteração do protocolo de exames em função da transmissão comunitária, o que impõe a todos, né, o cuidado, a cautela, restringindo contatos ao mínimo possível para que nós não disseminemos o vírus no estado do Rio Grande do Sul. A gente está melhorando aperfeiçoando os nossos sistemas de monitoramento, buscando organizar a partir dos sistemas indicadores, especialmente os de internações clínicas e internações hospitalares em UTIs, para que nós possamos acompanhar a evolução do quadro no estado do Rio Grande do Sul. Para além da questão da testagem, estamos buscando fazer novos testes e exames, tanto os testes do PCR quanto os testes rápidos, mas nós precisamos ter esses outros indicadores. A grande dificuldade é que nós temos municípios com gestão plena, sistemas diferenciados na área da saúde, os leitos privados em hospitais privados. Então, nós estamos estabelecendo protocolos para que possamos ter isso tudo num único sistema e assim consigamos observar os casos, a evolução dos casos de internações hospitalares que nos ajudem a entender e fazer prognósticos da evolução da doença no estado do Rio Grande do Sul. Queria nessa live reforçar aqui, retomar um tema que ainda gera muitas dúvidas e que é importante de ser esclarecidos. Nós precisamos, é importante frisar, nesse momento é de união e de solidariedade entre todos e especialmente entre os entes federativos. Não é hora de nós ficarmos empurrando responsabilidades entre entes federativos ou, principalmente, não é hora de querer se agir sem respaldo científico. Toda a ação do governo do estado, ela é feita com base em ciência, em evidências, com muita participação dos cientistas. Nós reunimos em comitês especialistas em análise de dados e também epidemiologistas, infectologistas. Estamos fazendo todos os estudos, análises e projeções de cenários para entendermos como, em que grau, de que jeito devem ser tomadas cada iniciativa que é tomada pelo governo do estado. E eu gostaria de tratar aqui sobre a questão que envolve um suposto desentendimento entre prefeituras e governo do estado. Eu fui prefeito, tive muita honra em ser prefeito do meu município, a cidade de Pelotas, e hoje tenho a honra de ser governador do estado. É importante salientar aqui para a população que não existe uma ordem hierárquica em que o presidente mande no governador e o governador mande no prefeito. São 3 entes federativos distintos e com responsabilidades e legitimidade para as suas ações. Então, o governador não manda no prefeito, né? O prefeito, ele é chefe do executivo de um ente federativo que tem autonomia para a tomada de decisões, autonomia essa respaldada pela Constituição Federal, inclusive por uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal. O governador do estado, eu como governador, não temo tomar nenhuma medida, por mais antipática que ela seja. Acho que a minha história já provou isso. Nós não temos medo de comprar brigas se elas forem necessárias. Mas como já salientei em outras entrevistas, eu, por exemplo, confidenciando aqui publicamente, em outros exames já monitorei pólipos na vesícula. Eu não vou sair fazendo quimioterapia, um tratamento com efeito colateral dramático, porque tem pólipos que podem vir a ser algo pior, porque o efeito colateral é muito mais grave, é muito grave. Você faz o tratamento de acordo com a doença que tem. Então não cabe para o estado do Rio Grande do Sul tomar uniformemente medidas restritivas dramáticas, gerando impacto e efeito colateral nos municípios para além do que é razoável suportar neste momento. Nós fizemos um decreto estadual que estabelece as normas para aquilo que é responsabilidade do
do Estado, nas relações estaduais. O transporte interestadual está vedado no Rio Grande do Sul. O transporte entre municípios só pode acontecer com o limite de 50% dos passageiros. E fizemos regras uniformes para suspender qualquer evento que gere aglomeração de pessoas, seminários, congressos, feiras, qualquer reunião de mais de 30 pessoas está vedada no estado do Rio Grande do Sul, em todo o território estadual. Estabelecemos a forma como devem prestar serviços, devem funcionar atividades como de indústrias, da construção civil e mesmo do comércio, com restrições, com escalas de serviços, com alterações em jornadas, tudo para reduzir o volume de pessoas circulando e reduzir o contato e o contágio do coronavírus. Suspendemos as aulas e recomendamos que fosse tomada a mesma iniciativa no setor privado. Os prefeitos suspenderam as aulas também e só aí responde por um grande volume de pessoas que deixa de entrar em contato, crianças e jovens. Só na rede pública estadual de ensino são mais de 800 mil crianças e jovens, mais as da rede particular, as da rede municipal. Nós estamos falando aí de cerca de 2 milhões de jovens e crianças gaúchos que, deixando de entrar em contato, deixam de, potencialmente, levar o contágio para dentro das suas residências. Então, são medidas de redução de contatos, mas não é o caso de estabelecer a anulação total de contatos entre toda a população gaúcha, entre todo o território gaúcho, tendo em vista que existem particularidades. E, por isso, os prefeitos que foram eleitos pelas suas comunidades têm a legitimidade, o conhecimento das peculiaridades para tomarem medidas mais restritivas, como é o exemplo de Porto Alegre, que é o epicentro, que tem hoje no estado do Rio Grande do Sul a situação de maior incidência do coronavírus, como podem ser observados nas internações e nos exames já feitos e diagnosticados, que reúnem a maior concentração de incidência do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. E isso não se... Tá aí, então, o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, atualizando a situação do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul. A gente segue por aqui trazendo notícia, trazendo informação, olha só. Dentro das medidas de planejamento contra o coronavírus, a Secretaria de Segurança e Saúde de Bento Gonçalves iniciaram nessa segunda-feira, ontem no caso, ação para medir a temperatura dos pedestres. O objetivo é manter o isolamento social e reforçar as orientações contra o vírus. Além disso, pedestres com temperaturas altas foram encaminhados para os serviços de saúde. Hoje, há 235 pessoas com suspeita de coronavírus em Bento Gonçalves que estão em isolamento domiciliar. 9 casos estão confirmados até o momento. A gente segue por aqui. Notícia e informação à sua disposição é Mega News no ar. Prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazinha, anunciou algumas medidas para a manutenção da atividade econômica municipal frente à pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Entre elas, alteração no prazo de vencimento das segundas, terceira e quarta parcelas do IPTU e taxa de coleta do lixo para 15 de setembro de 2020, 15 de outubro de 2020 e 16 de novembro de 2020. O decreto 10.481/2020 foi publicado no Diário Oficial nesta segunda-feira, ontem, portanto. Medidas para manutenção das atividades econômicas são anunciadas, portanto, em Bento Gonçalves. Mega News, notícia e informação à sua disposição. Vereadores suplentes se despedem da Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. A gente traz essa informação, traz um trecho da sessão ordinária. Não estarei mais aqui para apreciar no Mega News. É a minha última sessão hoje e com muito orgulho, nestes meses e anos que estive aqui junto aos colegas, conseguimos
desempenhar e botar o nosso melhor. Então fica aqui o meu último pedido como líder de governo, que essa casa aprove essa matéria, quando ela vier. É de suma importância para a nossa sociedade, principalmente pela formação qualificada que esse município dá aos seus agentes. Fica aqui o meu pedido de desculpa por algum momento e algum infortúnio que podemos ter passado, mas também fica, acima de qualquer coisa, o meu agradecimento a cada um dos senhores. Meu agradecimento a cada um dos senhores, o qual pude conviver ao longo desses anos, me ensinaram a ser melhor, me ensinaram a construir mesmo nas dificuldades. Meu muito obrigado por todo o carinho e o apreço que tiveram por este colega durante o período que aqui estivemos. Meu forte e fraterno abraço a todos os senhores. Desejo a cada um de vocês que findem os seus mandatos, que contemplem esse mandato com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso que mantiveram até hoje com a comunidade de Bento Gonçalves. Um forte e fraterno abraço a todos. Obrigado, vereador Anderson. Com a palavra, o vereador Edson Biasi. Dali também? O senhor que define. Tu, prefeito, vai falar. Gratidão. Gratidão a cada um de vocês que me fizeram ser uma pessoa melhor. Um muito obrigado ao prefeito Guilherme Pazim por ter articulado e um muito obrigado ao Eduardo Veríssimo por ter me dado essa oportunidade em trabalhar para o município. Com certeza, eu dei o máximo de mim para devolver em trabalho cada real que eu recebi do município de Bento Gonçalves. Fazer um breve histórico deste ano. Comecei em março do ano passado, deste ano, que trabalhei para o município como vereador. Começamos em março com o projeto para o Dia do Suco de Uva, aonde ficou aprovado, obrigado a vereadores nesta casa, por unanimidade, onde é um produto, um dos principais produtos do nosso município, que hoje representa 57% da produção de uva, aonde nós temos o dever de incentivar, divulgar e promover um produto que é da nossa cidade, que vem dos nossos agricultores, dos nossos colonos, aonde eu tenho orgulho em dizer que eu também já fui agricultor e fui colono. Depois, aprovamos a lei do enoturismo. Uma cidade turística que nem Bento Gonçalves. Capital brasileira do vinho e não possuía o seu dia do enoturismo. Com certeza, essa cidade merece o seu dia do enoturismo. Aonde nossa cidade tem muito a ver com o enoturismo. Temos a nossa pipa pórtico em forma de pipa, a igreja do bairro São Bento em forma de pipa. Volney, lá no teu distrito, nós temos uma igreja onde a história diz que foi usada o vinho para a argamassa da construção dessa igreja. Pensando nos idosos também, foi aprovado aqui nesta casa uma lei que inclui no calendário de eventos do município o Dia Municipal de Conscientização e Combate às Pessoas Idosas, aonde nós temos o dever de aprender a ser pais de nossos pais. Tá, então, portanto, as informações, os destaques, né, do Mega News, notícia, informação à sua disposição. Lembrando que essas e outras informações você confere acessando www.bmnewsbrasil.com.br. Um grande abraço a todos, tudo de bom!
Apresentação Bruno Mesomo.